aí, nação, eu tava com saudade. Bora que bora aqui do canal Cruzeiro Nostalgia pra esse pós Fluminense 1, Cruzeiro 0, trazer pra vocês verdades que você só irá escutar aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, tá? Vamos lá, após a data FIFA, foram 14 dias, né, do dia 1º de setembro até o dia 15, quando o Cruzeiro voltou da data FIFA contra o São Paulo. Eu tive, além da situação da data FIFA, né, que esvaziou conteúdos no canal, tive um problema com o meu PC, finais de semana de eventos, né, na minha empresa de transmissão, que eu já comentei em alguns momentos com vocês aqui no canal. Enfim, vários fatores fizeram com que basicamente meu setembro por aqui fosse bem desqualificado, né, fosse bem perturbado nesse aspecto de frequência de conteúdos. Mas outubro nós voltamos com tudo, PC já está daquele jeito, então esse é o primeiro vídeo do mês para vocês, beleza? Seguinte, nação, vamos ao que interessa aqui, porque eu ainda não expus aqui a minha opinião, né, sobre a chegada do Diniz no Cruzeiro. E talvez nesse vídeo eu nem vou expor de uma maneira geral o que eu acho, né? Mas vocês vão perceber que vídeo após vídeo a minha opinião, ela é bem negativa. Ela é bem negativa. Porque você está falando com alguém que, além dos jogos do Cruzeiro, gosta de acompanhar outros tantos jogos. E eu conheço o Diniz, não é de hoje. Eu conheço o Diniz, não é do tempo de Fluminense, não é do tempo de São Paulo, enfim. Eu acompanho o trabalho do Diniz já há alguns anos. Alguém pode levantar a mão e falar, eu também acompanho. Então, se você também acompanha, é bem provável que você prefere mais o dinizismo no time dos outros do que no seu time. Se você não acompanhava tanto, talvez você tenha apoiado essa chegada do Diniz pelo algo novo, por aquilo que de repente encanta em alguns momentos o trabalho do Diniz. Mas que em alguns momentos, na maior parte do tempo, o time ou os times do Diniz, ele está estressando o seu torcedor ao invés de trazer alegria. Mas, repito, é um papo para um outro momento. Sobre o jogo do Fluminense, nação, a minha sincera opinião sobre essa partida, né? O Cruzeiro viveu um jogo de dois tempos distintos. Foi a minha visão. Um primeiro tempo onde o Cruzeiro foi soberano. O Cruzeiro teve algumas chances para colocar essa bola na casinha e por incompetência dos seus atacantes não conseguiu. E não é o primeiro jogo que isso acontece. Já temos uma sequência de jogos onde se cria algumas oportunidades para marcar e não marca. Caio Jorge tem oportunidade, apesar de ter melhorado nos últimos jogos, e não conclui. O Gabriel Verão, o Lautaro, Matheus Pereira. Nos últimos jogos, essas peças tiveram oportunidades para colocar a bola no barbante e não conseguiu. Dentro, né? Porque do lado de fora não adianta. Então hoje o Cruzeiro teve um primeiro tempo, conviveu, né, em um primeiro tempo perturbador nesse aspecto, onde cria oportunidade clara e não consegue concluir a gol, não consegue fazer o gol. E aí, nação, o que acontece no segundo tempo de hoje? O que acontece em vários jogos do Cruzeiro, nesses últimos recentes, né? Tempos distintos. Um tempo onde o Cruzeiro ele consegue ser bem melhor claramente ao seu adversário, e um outro tempo onde a coisa, na pior das hipóteses, se equipara. No caso de hoje, nem foi esse o caso, né? No caso de hoje, pela terceira vez seguida falando caso, a gente teve um Cruzeiro assistindo o Fluminense jogar na segunda etapa. O Cruzeiro ele se desarrumou depois do gol que tomou do Arias, ficou um time totalmente espaçado e um time que praticamente não agrediu o gol do Fábio. Teve uma chance com o Mateuzinho, numa cabeçada onde o Fábio realmente fez uma defesaça. E que eu me lembre, só. Um segundo tempo onde o Fluminense, além do gol, poderia ter feito mais um outro gol. Foi claramente melhor do que o Cruzeiro. E repito, é algo que vem acontecendo com frequência nesse time do Cruzeiro. Fernando Diniz tem o seu terceiro jogo à frente do clube. Já está demonstrando algumas características, né? Que você encontra nos seus times. E uma delas, anota aí, é tomar gol praticamente todo jogo. Tomou gol contra o Libertad, poderia ter tomado mais de um. Tomou gol contra o Vasco, poderia ter tomado mais de um gol. E tomou o gol do Fluminense e poderia
mesmo o Fluminense conseguindo jogar só um tempo, ter tomado mais de um. Geralmente, os times do Diniz, defensivamente falando, é isso aí. Para você garantir ponto, você tem que pelo menos fazer 2 gols. Ponto / vitória, né? Caso contrário, vai precisar de um dia atípico, que é time do Diniz não tomar gol. Então, já vai anotando, porque o time do Diniz ama isso, tá? Sem falar que talvez a grande assinatura, né, do time do Diniz é a tal da saída de bola sem dar chutão. E isso é o que mais me irrita nos trabalhos do Diniz. Hoje, na primeira etapa, onde o Fluminense não criou quase nada, teve ali umas 2 chances que o Fluminense poderia ter feito, de repente, coisa melhor. E essas 2 chances foi por saída de bolas, onde o Cruzeiro tenta implementar essa ideia de jirico do Diniz e perde a bola, dá oportunidade dentro da área para o adversário finalizar a jogada. A primeira chance foi dentro da área, a segunda foi na entrada da área. Aí acabou não saindo gol. Um erro foi do Vidalba, o primeiro, e o segundo do Zé Ivaldo. Não saiu gol, mas poderia ter dado chance melhor pro Fluminense. Então, assim, características que a gente vai vendo nesse time do Diniz, tá? E a maioria dessas características não me agrada. Não me agrada em nada. Já vai se acostumando, você que vai acompanhar os vídeos do canal Cruzeiro Nostalgia daqui pra frente, nessa era Diniz, estar ciente que na maioria das vezes que eu for falar de características desse futebol do Diniz, o tal do dinizismo, eu vou falar nesse tom. Verdades que você só praticamente vai escutar aqui. Porque outros canais, talvez, perdão, por aquilo que eu disse no início desse vídeo, né? Ficam mais ligados em jogos do Cruzeiro do que em outros times. Talvez esses canais não estão ligados como que joga o time do Diniz. O que fez o Diniz em 2023 é a exceção na carreira, tá? Não é a regra. O primeiro título do Diniz foi o Carioca do ano passado. Aí depois conquistou a Libertadores e no início desse ano conquistou a Recopa. É a exceção isso daí, não é a regra. Então é por isso que eu questiono muito essa contratação do Diniz. Que geralmente nos seus trabalhos traz um ciclo vicioso. Que é, né? Vamos lá. Preocupação no início desse trabalho, né? Você tem ali esse início que ele tá tendo no Cruzeiro. Demora para os jogadores entenderem o que o Diniz quer desses demora para os jogadores entenderem o que o Diniz quer deles. Então você tem uma preocupação, será que vai dar certo o trabalho? Aí aqui você vem para um bom futebol, né? Os times do Diniz conseguem entregar um bom futebol, né? Aí você tem aqui, ó, briga por título, aí você vem frustração, né? Então volta porque o ciclo começa, né? Aqui, preocupação, será que vai dar bom isso aqui? Aí vem bom futebol / ilusão, né? Você fica iludido com o time do Diniz ao ponto de brigar por alguma coisa, depois você se frustra. A carreira do Diniz é isso. Exceção é o trabalho, o segundo trabalho dele no Fluminense, porque ele teve 2 passagens por lá, tá? Mas é isso, nação. Eu talvez falei mais do Diniz nesse vídeo do que propriamente do jogo, mas de uma pincelada do que eu vi nessa partida. Placar injusto pelo que criou as equipes, mas justo pela incompetência / competência, né, dos jogadores com a bola nos pés. O Arias teve uma bola pifada do Ganso perfeita, bateu da forma que tinha que bater, fez o gol, vitória do Fluminense. Comenta, cornete a minha opinião, fica à vontade, mas saibam que daqui pra frente, com o Diniz é nesse tom, tá, nação? Eu gosto do Fernando Diniz, mas no time dos outros. No meu time, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, vou ter que engolir a seco cada jogo do Diniz. Espero que dê certo, espero que conquiste títulos. Espero de verdade que ele queime a minha língua. Que todo vídeo vocês comentem aqui, ó, Gilmar, o Diniz queimando a sua língua. Mas, a minha perspectiva, a curto, médio, longo prazo com o Diniz, não é tão otimista não, tá? É a minha perspectiva que eu espero estar totalmente errado. Comenta, deixa o like, se inscreva. Com Deus, até a próxima. Tchau!